Olá, meu nome é Rubem Marcelino, tenho mestrado e doutorado na área da teologia e licenciatura em letras. Sou professor dos cursos de teologia e pedagogia na Universidade La Salle e pretendo agora fazer para vocês uma breve apresentação sobre Edgar Morin, um dos pensadores mais importantes do século XX e destes 20 primeiros anos do século XXI. De ascendência judaica, seu nome verdadeiro é Edgar Nahum. Ele nasceu em Paris em 1921 e durante os anos 1940 participou da resistência francesa ao avanço do nazismo, contexto que vai marcá-lo grandemente. Seu pseudônimo Morin foi adotado nessa época. Edgar Morin é filósofo, sociólogo e historiador, tendo oferecido através de seus numerosos trabalhos ampla contribuição intelectual sobre uma variedade de assuntos, desde a educação e a política, até a ciência, a ecologia e o cinema. O reconhecimento de sua relevância acadêmica pode ser também constatado nos inúmeros títulos de doutor honoris causa recebidos em várias universidades ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Em especial na área da educação, notabilizam-se suas reflexões acerca do desafio da complexidade. Morin explica que complexa é aquela realidade que emerge do entretecimento de elementos singulares. É como um tecido multicolorido. Fios de variadas cores e espessuras se entrecruzam, formando um todo cuja forma, tamanho e aspecto visual transcendem os elementos que o compõem. Reportando-se a Blaise Pascal, filósofo francês do século XVII, pelo qual demonstra grande admiração, Morin afirma que é impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, do mesmo modo que não se pode conhecer o todo sem conhecer as partes. Entretanto, o todo é mais do que a soma das partes, visto que as partes isoladas são incapazes de exibir as propriedades ou gerar os efeitos que se observam no todo. No livro O Desafio do Século XXI, Religar os Conhecimentos, Morin ilustra isso utilizando a água como exemplo. Esse líquido somente aparece quando se combinam dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, elementos gasosos que, separados, possuem propriedades diferentes daquelas da água. Para compreender a água enquanto fenômeno, portanto, não basta conhecer as propriedades do hidrogênio e do oxigênio, mas também estudar as interações entre eles. Em sua percepção da complexidade, Morin também aponta para o que chama de jogo dialógico, em que se preserva, em vez de se eliminar, a tensão entre circunstâncias contraditórias. Vejamos o caso da formação do universo, por exemplo. Em sua monumental série de livros, O Método, Morin dá bastante atenção a isso. Ele diz que o cosmos se forma a partir de um constante movimento de criação e destruição, organização e desorganização. De um choque entre duas galáxias, por exemplo, pode surgir uma nova galáxia. Carnívoros se fortalecem e procriam porque matam e devoram suas presas. A maturação dos seres vivos envolve um processo contínuo de morte e regeneração celular. Conforme ele explica no volume 3 dessa obra, um mundo totalmente desordenado seria impossível, e um mundo totalmente ordenado torna impossíveis a inovação e a criação. Morin entende que a pertinência do conhecimento dependerá de seu compromisso com a multidimensionalidade. Tanto os seres humanos como sociedades apenas serão adequadamente compreendidos e transformados se levado em conta a significância de suas múltiplas dimensões e a comunicação entre elas. O sociólogo francês escreve assim na obra Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro.
O ser humano é ao mesmo tempo biológico, psíquico, social, afetivo e racional. A sociedade comporta as dimensões histórica, econômica, sociológica, religiosa. O conhecimento pertinente deve reconhecer esse caráter multidimensional. Percebe-se assim a importância do pensamento de Morin para o desenvolvimento da reflexão e da prática pedagógica a partir de um novo paradigma. A educação requer que se acolha o ser humano como realidade complexa, em que as interações entre suas múltiplas dimensões transcendem-nas enquanto condições isoladas. Espero que esses apontamentos contribuam para os estudos de vocês sobre esse importante autor. Um abraço.